Vamos falar agora dos principais autores do romantismo na prosa, certo? Acompanhe aí, por gentileza. Os principais autores do período romântico na prosa são... Aí, gente, deixa eu pegar uma canetinha emprestada aqui. Olha lá. Joaquim Manuel de Macedo, o doutor Macedinho, autor de A Moreninha. João, é só A Moreninha? Não. Há outros romances do mesmo tipo. A Moreninha é o único digno de nota, né? Não para minha opinião exatamente, mas para a crítica literária de modo geral. Mesmo assim, é um romance, digamos, menor, né? Até dentro do próprio romantismo. Já virou novela na televisão brasileira, tá? Manuel Antônio de Almeida merece um destaque, que depois eu vou completar, tá? Ele talvez seja o mais diferente de todos. Ele escreveu um romance chamado Memórias de um Sargento de Milícias, que em vez de criar um personagem central heróico, né, porque os personagens centrais do romantismo na prosa são bons moços, né, são moços bonitos, são moços da classe dominante, ou são índios também heróis, heróicos, revestidos de uma aura de heroísmo. O que o Manuel Antônio de Almeida fez? Ele criou um romance em que o personagem central não é um herói, é um picareta que vive de bicos, chamado Leonardo Pataca, Leonardinho. Era um vagabundo esperto que vivia de pequenos favores, que vivia de, às vezes, também pequenos, mínimos furtos, e assim por diante. Então ele tira, no romance Memórias de um Sargento de Milícias, ele tira essa figura do herói, né, como o personagem central das narrativas do romantismo. Ele alija o herói dessa posição e cria um personagem central, né, que é um pícaro, uma espécie de anti-herói. O que vai dar em português a palavra pícaro, né, que vem das novelas espanholas do século XV, do século XVI, é uma espécie de anti-herói, é um anti-personagem romântico, porque de heróico ele não tem nada. É uma pessoa comum, que não chega a ser degradada, mas que se assemelha muito mais ao cotidiano e à vida e à realidade do que os outros personagens centrais das narrativas do romantismo, tá bom? Depois a gente volta a falar nele. O Visconde de Tonné, de Descragnole-Tonné, escreveu Inocência, né? Um romance até certo ponto importante, que se passa numa paisagem rural, interiorana, e que fala de um caso de amor, né, entre a filha de um fazendeiro e um médico visitante que chega de repente, né? Bernardo Guimarães tem um romance mais conhecido e que também virou telenovela, talvez a mais famosa, né, da produção telenovelística brasileira, que é A Escrava Isaura. Né? E depois nós temos o José de Alencar, que sem dúvida, é o mais representativo, vou botar aqui uma estrelinha, é o mais representativo dos autores românticos na prosa, tá? Depois a gente vai deixar um comentário especial para o José de Alencar, tá bom, gente? E o maior dramaturgo dessa época, produtor de textos teatrais, né, e que dá nome a muitas salas de espetáculos no Brasil, é o Martins Pena. Legal? Tá bom. Vamos aí ver um por um na sequência, começando, desculpem gente, a voz está falhando, começando pelo Joaquim Manuel de Macedo, com um trecho do romance A Moreninha, para que nós verifiquemos
as coisas de que estamos falando na prática. Tá legal? Acompanhe por gentileza. Acompanhe por gentileza. Aí, ó, o Joaquim Manuel de Macedo, doutor Macedinho. Vamos ver aí, ó. O comentário é meu aí, tá, gente? Apesar da grande aceitação que teve entre os leitores contemporâneos, a obra de Macedo foi posteriormente alvo de crítica severa por causa de seu condicionamento ao gosto popular, ao sentimento das personagens e das histórias e, sobretudo, por não ter evoluído tecnicamente, repetindo sempre os mesmos esquemas narrativos simples que lhe garantiram o sucesso dos capítulos iniciais. Apesar de ter escrito vários romances folhetinescos, A Moreninha foi o de maior sucesso na época e falar um pouco dele resume todos os outros, espécies de réplicas. Segue trecho para leitura e análise. Eu escolhi um capítulo famoso chamado O Sarau. O Sarau. A palavra de origem francesa, né? Soirée, uma espécie de festim no final da tarde, início da noite, né? De que participam poetas, versejadores, um ou outro músico, e tudo isso regado a muita fofoca, muita conversa, muita roupa, né? E muita comida também, certo? Muita bebida. Nessa época, os personagens bebiam comedidamente, mas comiam feito loucos. Uhum. Vamos ver. O texto diz tudo. Vamos ver, gente. Um trechinho. Eu não vou ler o capítulo todo inteiro, mas vou ler um pedaço, né, junto com vocês, para que a gente, na prática, tenha uma ideia de como é que se produzem essas narrativas nessa época. O sarau. Um sarau é o bocado mais delicioso que temos, de telhados abaixo. Em um sarau, todo mundo tem que fazer. O diplomata ajusta, com um copo de champanhe na mão, os mais intrincados negócios. Todos murmuram e não há quem deixe de ser murmurado. Fofocas. Uhum. O velho lembra-se dos minuetes e das danças, né? Uma espécie de dança, de bailado, e das cantigas de seu tempo. E o moço goza de todos os regalos, os prazeres de sua época. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Olha, ele usou uma comparação aí para ressaltar o brilho das moças no sarau. Olha lá, ó. As moças são no sarau como as estrelas no céu. Estão no seu elemento, quer dizer, na própria essência do sarau. Aqui uma, cantando suave cavatina, uma canção, eleva-se vaidosa nas asas dos aplausos, por entre os quais surge, às vezes, surge é uma variante de surge, tá, gente? Às vezes um bravíssimo inopinado que solta de lá da sala do jogo. Também tem um carteado, um jogo, um gamão, um xadrez, alguma coisa no sarau. O parceiro que acaba de ganhar a sua partida no écarté, ó, a palavra francesa para carteado, jogo de baralho, mesmo na ocasião em que a moça se espicha completamente desafinando um sustenido. Daí a pouco vão as outras pelos braços de seus pares, se deslizando pela sala e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de nossos batalhões da Guarda Nacional. Essa comparação, inclusive, é de mau gosto, né, gente? As outras moças, pelos braços de seu pares, se deslizam pela sala e marchando em seu passeio, mais a compasso que qualquer de nossos batalhões da Guarda Nacional. A marcha das moças aí é comparada à marcha dos soldados da Guarda Nacional. Eu acho que as moças não iam gostar muito disso. Ao mesmo tempo que conversam sempre sobre objetos inocentes que movem olhaduras e risadinhas apreciáveis. Outras criticam de uma gorducha vovó que ensaca nos bolsos meia bandeja de doces que veio para o chá, e que ela levava aos pequenos, às crianças, que diz lhe ficarem em casa. Esse golpe até hoje muita gente dá, né? Vai ao casamento e enche os bolsos do paletó daquele doce bem casado, e se alguém vê, é para as crianças que ficaram em casa. Ali vê-se um ataviado dandy, um janota, um rapagão bem vestido, opa, só um instantinho,
que dirige 1000 finezas a uma senhora idosa, tendo os olhos pregados na sinhá que senta-se ao lado. Elogia a senhora idosa, mas está de olho na novinha, né? Finalmente, no sarau não é essencial ter cabeça nem boca. Olha lá, ó, deixa eu sublinhar isso aqui para nós. No sarau, ó, finalmente no sarau não é essencial, ter cabeça nem boca, porque para alguns é regra durante ele pensar pelos pés e falar pelos olhos. Tem que pensar em nada, né? Tem que dançar e ficar de olho em tudo, de preferência fazendo fofoca de tudo que se vê, de tudo que vê. E o mais é que nós estamos num sarau. Olha, demorou, hein? Repararam na descritividade exagerada? Até agora, gente, essa narrativa não disse nada. Só falou de detalhes insignificantes que compõem um sarau, um festejo, um festim no fim da tarde, no início da noite e tal. Tudo bem? Olha lá, ó. E o mais é que nós estamos num sarau. Inúmeros batéis conduziram da corte para a ilha, de senhoras e senhores, recomendáveis por caráter e qualidades. Alegre, numerosa e escolhida sociedade enche a grande casa que brilha e mostra em toda parte borbulhar o prazer e o bom gosto. E eu parei por aqui. Já deu para você perceber como é que se estrutura esse tipo de narrativa. Legal? Eu transcrevi aí, né? Eu transcrevi aí quase todo o capítulo, para que você tenha, caso queira, né, o texto para ler, o texto para continuar lendo e assim por diante. Tá joia? Olha só, acho que eu pus o capítulo todo. Eu gostaria de ler um pedaço do diálogo. Deixa eu ver aqui. Ó, não importa onde isso se encaixa, tá bom? Só para você ter uma ideia dos diálogos. Mas minha senhora, aqui ó, tô aqui nesse pedacinho, ó. Mas minha senhora, disse Fabrício, vermelho de despeito e aturdido com um beliscão que lhe dera Leopoldo, um amigo, há 5 minutos já estava engajada até a 12ª. É verdade, tornou Dona Carolina, e agora só acabo de ratificar uma promessa. O senhor Augusto poderá dizer se ontem pediu-me ou não a 3ª contradança? Juro, balbuciou Augusto. Basta, acudiu Fabrício interrompendo-o. É inútil qualquer juramento de homem depois das palavras de uma senhora. Fabrício e Leopoldo retiraram-se. Dona Carolina, que era o centro das atenções, né, a moreninha, que tinha iludido primeiro, vendo brilhar o prazer na face de Augusto e temendo que daquela ocorrência tirasse alguma explicação lisonjeira demais, quis aplicar um corretivo e, erguendo-se, tomou o braço de Augusto. Aproveitando o passeio, disse: agradeço-lhe a condescendência com que ia tomar parte na minha mentira. Foi necessário que eu praticasse assim. Quero antes dançar com alguém do que com aquele seu amigo. Ofendeu-lhe, minha senhora? Certo que não, mas diz-me coisas que não quero saber. Então, que diz ele? Fala tantas vezes em amor. Meu Deus, é um crime que eu tenho estado bem perto de cometer. Os diálogos também são fúteis, superficiais e não querem dizer muita coisa, a não ser a respeito de pequenas intrigas amorosas, né? Um ciúminho daqui, uma invejazinha dali, um beijo roubado acolá e assim por diante. Tá joia, gente? Passemos a outros autores. Estou esperando vocês para a gente continuar estudando literatura brasileira juntos.